Bem-vindos ao PrismaCast, um ambiente de aprendizado, inovações e tendências, onde exploramos e exaltamos o conhecimento para um aprendizado constante. Sou o Thiago Feitosa e hoje temos o privilégio de conversar com uma referência em indústria e produção. Título de hoje, Engenharia, Logística e Transporte, Soluções Inteligentes e Sustentáveis. Nosso convidado é doutor em Engenharia Industrial e de Sistemas pela Universidade do Moinho, Portugal, em 2020, título reconhecido pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2021, mestre em Engenharia de Produção pela Unisociesc, bacharel em Administração pela Faculdade Cenecista de Joinville, atualmente é professor doutor da Faculdade de Tecnologia Unicamp, aqui no campus de Limeira, atua como investigador colaborador do Centro Algoritme em Portugal, integrando o grupo IEM, do laboratório S-Slots, desenvolvendo colaborações em pesquisas científicas, possui experiências na área de engenharia de transportes e pesquisa operacional, com foco em problemas de nível operacional, tático e estratégico, além de logística, transporte público e transporte sustentável. William Machado Emiliano, é um prazer e honra tê-lo aqui com a gente. Professor, por favor, se apresente. Tudo bem? Como o professor está? Tudo bem? Tudo certo. Fico muito feliz pelo convite, poder falar um pouco aí sobre a minha vida pessoal, acadêmica, profissional, fazer um pouco aí do que foi esse desafio para chegar até aqui na Unicamp. Justo. Professor, já aproveitando, como foi esse processo de decisão de escolha do professor em relação à graduação de Administração de Negócios Internacionais em 2008? Por que o professor queria escolher essa carreira? Quem era o William na infância que escolheu essa carreira? Tá. Então, quando eu terminei meu ensino médio, eu vim numa cidade muito pequena, localizada no interior de Minas Gerais, chamada Lai Mendes, cidade que tem aproximadamente 20 mil habitantes, fica próximo à cidade de Varginha, que é uma das maiores do sul de Minas, né? E na época eu tinha várias possibilidades de curso que eu tinha em mente para fazer e acabei escolhendo administração por achar ser um curso bem importante para entender um pouco da gestão, né, de uma empresa, como que é o funcionamento da empresa. E aí, quando eu consegui essa possibilidade, eu fiz o processo seletivo na época, o Enem, que só tinha a possibilidade da gente conseguir a bolsa pelo ProUni. E na época tive uma nota superior, antigamente a nota era de 0 a 10, tive uma nota superior a 8. Com isso eu consegui uma vaga pelo ProUni, com a bolsa de 100% da Faculdade Cenecista de Joinville. E eu tinha feito também um vestibular para a UFLA, uma Universidade Federal de Lavras, também localizada no estado de Minas, só que eu acabei optando pelo curso de administração, né? Eu não passei no primeiro chamado, depois fui chamado, acho que na segunda ou na terceira, agora não me recordo, e eu acabei optando pelo curso de administração, por ter gostado muito da cidade de Joinville, localizada no estado de Santa Catarina, e aí acabei optando por fazer esse curso. O curso era administração com ênfase em negócios internacionais. O meu pai, ele falava assim para mim: eu quero ser um administrador, você vai ter que fazer isso agora, porque os pais teve esse processo de escolha. Não, eu seria um advogado, eu faria administração e empreendedorismo. Para os pais, seu pai teve decisão assim no processo de escolha e falou assim: vai para esse área aqui, porque agora o momento está sendo assim. Foi dessa maneira? Não. Meus pais sempre me deram incentivo para concluir, né, os estudos e fazer uma graduação e seguir adiante. Mas assim, eles nunca me direcionaram qual curso fazer. Eles sempre me deram essa liberdade para definir o melhor curso possível, né? Justo. É que para a gente, nós alunos, né, para quem está entrando, né, para os calouros, a gente não sabe às vezes, não, estou no curso errado. Não, você está no curso certo, você escolheu, você passou na prova, você fez toda uma análise aí do que você gosta, e é importante esse pensamento que o professor passar para a gente como foi, né? Professor, o título de defesa da graduação, o professor fez bicicletas elétricas. Isso. Basicamente, como o curso é de administração, o objetivo era montar uma empresa do zero. O nosso trabalho de conclusão de curso era montar uma empresa do zero, né? E, na verdade, é fazer um planejamento de uma empresa, né, que não existe, como que você colocaria ela em prática, que a gente chama de plano de negócio. É um plano de negócio, não. E aí o que acontece? A gente, na época, em 2010, começou uma febre das bicicletas elétricas. Que é aquelas possibilidades de você pegar uma bicicleta convencional e converter ela numa bicicleta elétrica. Isso
futuro acabou não se concretizando muito aqui no Brasil, isso na China já era uma tendência muito grande, e aqui acabou-se por optar por bicicletas já de fábricas elétricas, então sem esse kit de conversão. Então o objetivo dessa empresa que a gente montou na época, com esse plano de negócio, era de importar esses equipamentos da China, trazer para o Brasil e vender esses equipamentos já instalados nessas bicicletas. Então a gente montou um plano de negócio, né, mostrando que era possível lucrar naquela época. Ainda bem que a gente acabou nem investindo nisso, né, que a gente chegou nessa área, porque realmente o mercado não comprou muita ideia dessa adaptação desse kit, né? Mas assim, foi um estudo bem interessante para a gente poder entender essa questão da eletromobilidade já lá em 2010, que era algo que estava começando ainda. Não, e analisando assim, para a época, o projeto em relação a ser água elétrica, não, como assim? Era inovador para o momento ali, né? Sim. E isso é muito interessante, né? O professor defendeu, aí o processo de decisão para seguir para o mestrado, o professor realizou algum trabalho antes, foi para a indústria, ou falou assim, não, então, vou seguir para o mestrado? Desde quando eu entrei na minha graduação, desde o primeiro ano, eu não fiz nenhum estágio, não fiz nenhum estágio durante o curso, porque eu já entrei com carteira assinada. Então, eu entrei numa primeira empresa que eu trabalhei na parte do almoxarifado, o qual era responsável pelo recebimento, né, e saída de mercadorias. Então, aí foi o primeiro momento que eu tive contato com a área de logística. Então, eu entendi todos os processos, que era uma empresa que prestava serviço, na época, para a GVT, que hoje seria a Vivo, né? E essa empresa, a gente recebia produtos de diversos fornecedores. Eu separava esses produtos, recebia as notas, fazia a conferência, pegava esses produtos, colocava nos seus locais de armazenamento correto. E depois, na retirada do pessoal da parte técnica que ia fazer as instalações, eles faziam as solicitações e eu ia despachando esses produtos de maneira organizada. Então, eu entendi ali o primeiro passo, né, que envolve armazenamento, que envolve compras, que envolve a questão de alimentar um software para que você tenha um controle de estoque adequado, né, e a questão da conferência também, que é muito importante, né. Então, tudo isso começou a abrir muito a minha cabeça em relação à parte de logística. E aí, depois dessa empresa, eu acabei entrando numa empresa de transporte público, o qual eu acabei virando supervisor na época lá. Então, a gente tinha um cargo que era assistente de supervisão, mas basicamente você era o supervisor, o qual você tinha uma equipe de 50 motoristas. E eu tinha 20 anos, não tinha nem terminado a faculdade. Eu tinha toda essa equipe, né, sob minha responsabilidade. Então, era um terminal, lá a gente chama Terminal Veracruz, o Terminal Sul da cidade de Joinville, e é um terminal responsável por uma região muito importante ali, que é a região do bairro Floresta, ou seja, a região sul de Joinville, né, por boa parte dela. E aí o que aconteceu? Essa experiência me ajudou a entender muito a questão de gestão de equipe, né, a parte de gestão de pessoas, como tomar decisões. E aí que eu fui entendendo a quantidade de problemas que envolve a área de transportes. Que muitas das vezes eu resolvi esses problemas de forma empírica, ou seja, com base naquilo que eu aprendi com outras pessoas, mas não resolvia da maneira como deveria ser resolvido. E ali a gente tinha problemas de nível estratégico, tático e operacional. Por exemplo, eu fazia escala dos motoristas. Então você tem um número limitado de mão de obra e uma quantidade de linhas que tem que ser atendidas. Então você precisa fazer uma escala que você obedeça à questão da legislação, que é a carga de horária do motorista, você não pode ultrapassar essa carga horária, e que você atenda todas essas linhas, porque a prefeitura nos exige por parte do operador que aquelas linhas sejam atendidas, porque a população precisa utilizar os ônibus. Então era um processo bem complexo e que muitas das vezes a gente errava por não ter ferramentas ou não conhecer as ferramentas que possam nos ajudar nesse sentido. E depois dessa experiência dessa empresa de transporte público, eu falei, cara, eu posso seguir na área acadêmica, que especializar, né? Porque eu queria entender e aprender a resolver esses problemas usando a academia para isso. E aí eu já ingressei no meu mestrado, só que nesse caso eu falei, não, eu não vou seguir mais para a área da administração porque eu quero aprender a resolver problemas. E aí eu entrei para a área da engenharia. Eu falei assim, não, eu preciso aprender com esses caras a resolver problemas usando modelos matemáticos, porque isso vai me ajudar a abrir muito. Porque essa parte de gestão eu já pensei 4 anos na minha faculdade.
e aprendi muito na prática. E agora eu preciso aprender a resolver problemas. Literalmente, eu fui para engenharia de produção para aprender a resolver problemas. Né? E isso me ajudou muito a entender bastante da área. E aí, durante esse processo entre entrar no mestrado e ao término da graduação, eu acabei passando um processo seletivo do Senai, o qual eu virei instrutor de cursos técnicos em logística lá. E aí isso me ajudou, abriu muito leque. E aí é onde eu me apaixonei por a área acadêmica, realmente falei, não, é isso que eu quero seguir. Você vê, né, isso antes de entrar no mestrado, né? Isso antes de estar no mestrado. Então, todo esse pensamento que o professor passou aqui pra gente foi o ambiente em relação ao processo de decisão para seguir para o mestrado. O professor falou assim, não, eu quero entender isso daqui para poder resolver problemas, eu quero me especializar mais porque eu vou conseguir entender melhor o problema, eu vou conseguir resolver mais problemas. A importância desse ambiente de soluções que o professor estava e queria melhorar ele de uma forma que fosse produtiva tanto para a empresa, para você, para ter um crescimento de ambos os lados, né? E o título foi Otimização na Substituição de Ônibus no Transporte Coletivo de Joinville. É isso aí. Basicamente, quando eu fui para o meu mestrado, lá para a Sociés, eu já era professor do Senai, então tinha uma renda bem interessante e eu tinha a possibilidade, eu fui convidado para fazer lá na UFSC, em Florianópolis, na Federal. Só que, como eu estava no Senai, não valia a pena eu abandonar para ir para a Federal. E aí eu falei, não, vou seguir aqui na Sociés, que tinha uma parceria com o Senai, então a mensalidade não era tão alta. E aí eu conheci um professor que trabalhava só com pesquisa operacional. Que aí eu falo que isso ele me ajudou e virou minha chave, né, em relação ao que eu ia trabalhar no restante da minha vida. E aí, quando eu cheguei nessa faculdade, no curso de engenharia de produção, eu sofri muito. Por quê? Da administração para a engenharia existe um caminho, né, uma diferença muito grande. Por mais que o pessoal fala que a engenharia de produção é uma administração com cálculo, a engenharia de produção, você tem cálculos muito pesados para quem é administrador. E aí eu tive que aprender tudo isso porque eu não tive o ciclo básico. Ou seja, o que um aluno de engenharia passa no ciclo básico, tomando cálculos 1, 2, 3 e assim segue sucessivamente, né, na carreira acadêmica, que é a parte mais pesada, ele prepara a pessoa para os outros cálculos que vêm na carreira. E eu não tive essa base. E aí então eu tive que sair de um patamar, né, que eu estava muito abaixo por não ter essa base, e tive que aprender muito na marra, principalmente pesquisa operacional, que é uma matemática mais avançada. Só que o que me fez cativar e realmente trabalhar nessa área de pesquisa operacional é porque eu consegui enxergar que essas ferramentas resolviam os problemas que eu vivenciei lá no passado na empresa de ônibus. E aí, o que isso me ajudou? Me ajudou a entender um problema que a gente tinha, que era muito mal interpretado internamente. Por exemplo, a prefeitura exige que a empresa de ônibus mantenha o ônibus em operação por 10 anos. Só que eu, por ser muito curioso, falei, mas por que 10 anos? Sendo que a gente tem uma frota heterogênea, composta por veículos de diferentes marcas, de diferentes tamanhos, de diferentes anos. Por que tem que ser 10 anos? E aí fui a fundo na legislação e simplesmente falava porque a cada ano o veículo depreciava 10% do seu valor. Então, no ano 10, ele não teria valor zero contabilmente. Então, era isso que a lei se aplicava. Só que, para um operador, se a gente parar para analisar, pode ser que não vale a pena ele ficar com ônibus por 10 anos de operação. Pode ser que, às vezes, em 7 anos, o veículo pode ser substituído por um novo. Eu pego aquele veículo velho, vendo para uma outra empresa, ou passo isso para uma outra pessoa que queira trabalhar com ônibus. Então, existem inúmeros fins, né, para um ônibus. E compra um novo e bota na operação. Porque o que acontece? Com o passar do tempo, o ônibus vai envelhecendo, o custo de operação dele vai aumentar, porque as novas tecnologias tendem a consumir menos combustível e, em consequência, o ônibus mais novo ele não dá tanta manutenção. E o custo de manutenção do ônibus mais novo é muito baixo quando comparado aos veículos mais velhos, porque ele vai aumentando o custo de manutenção ao longo dos anos. Justo. Então chega um momento que você fala assim, pô, qual que é o ponto ótimo que eu tenho que substituir esse veículo? E aí o meu estudo concentrou nisso. Basicamente determinar, levando em consideração essa frota, qual seria o ponto ideal? E aí a gente descobriu, ao longo do estudo, que esse ponto ideal não seria para a frota, mas sim para cada tipo de ônibus. Então, por exemplo, os ônibus convencionais seriam substituídos a cada 7, 8 ônibus. Os micro-ônibus, basicamente esse ônibus que vocês usam aqui na Unicamp, esse seria substituído com 5 anos.
os ônibus articulados são aqueles ônibus que você tem a parte sanfonada e tem mais uma carroceria do ônibus, né? Aquele ônibus duplo. Poderia ser substituído 10 ou mais de 10 anos. Então, nota que se eu partir da premissa que é 10 anos e igualar isso para todos os outros ônibus, eu estou jogando dinheiro fora. E aí o modelo matemático me trouxe essa resposta. Para conseguir resolver esse problema. E aí quando eu aprendi isso, falei, cara, isso aqui é um universo que eu sempre quis aprender para poder ajudar as empresas de transporte, porque eu vivenciei e vi as dificuldades desse setor. Né? E aí isso acabou me abrindo portas aí e me ajudar a entender essa área que é a pesquisa operacional. Isso no mestrado, não vou adiantar em relação ao doutorado, que aí é uma outra história. Não, é muito interessante, professor, uma vez que a mobilidade urbana é essencial para a saúde do funcionamento da cidade em si, né? E você entender, resolver os problemas em relação a isso, você fomenta muito mais o mercado em relação ao tempo que a gente não gasta no trânsito, tempo que os veículos, né, demoram para quebrar, Isso é muito interessante a gente notar, porque uma empresa igual a Uber ou uma empresa de transporte de ônibus, ela vai precisar desses dados. Como eu vou melhorar meu processo para aumentar o meu rendimento e funcionamento dentro da empresa em geral, né? Que é aquilo que a gente fala, né? Por exemplo, eu preciso garantir melhor qualidade do meu serviço prestado para que eu possa segurar o meu cliente. Então, por exemplo, a empresa de ônibus, ela tem que buscar resolver esses problemas da melhor maneira possível para que ela melhore a qualidade do serviço prestado, para que o cliente dela, que são as pessoas que precisam do transporte público, que a gente deveria usar muito mais frequente do que a gente usa, porque o cara possa ficar fixo ali no transporte público e não possa comprar uma moto, comprar um carro, para poder fazer o deslocamento dele diário. Porque se a gente pensar, se todo mundo tiver carro, a gente não vai ter vias que suportam toda essa quantidade de carro. Só que, para que as pessoas deixem seus carros guardados para usar nos finais de semana e utilizem mais o transporte público, a gente também precisa de um transporte público de mais qualidade. Totalmente, né, professor? Justíssimo. E aí, para o doutorado, professor, ficou um período de distância? Ó, 2013 a 2015 foi o mestrado, o doutorado foi em 2015. Sim. Já foi em seguida? Quando eu terminei o meu mestrado, terminei ele dia 15 de maio de 2015. Acho que foi isso mesmo, se não me engano. E eu já... Porque assim, em 2014, eu já tinha participado do processo seletivo para o doutorado. Eu conheci o professor Telhada, que foi meu orientador, e aí eu concorri uma bolsa do doutorado no exterior. Na época, o Brasil estava com oferecimento de bolsas no exterior, que era o Ciências Sem Fronteiras. Que show! Né? E muitas pessoas aproveitaram desse benefício para poder realmente fazer essa questão da internacionalização, que é importante para o mundo acadêmico. Né? E tinha um programa que era para pessoas que queriam fazer o doutorado pleno no exterior, ou seja, todo o processo de doutorado no exterior. Porque existe o doutorado sanduíche, que é que você fica 6 meses a 1 ano na instituição estrangeira, e tem o doutorado pleno, que você faz todo o seu processo de doutorado no exterior. E aí eu escolhi essa porque, assim, eu queria, depois de entrar na área de engenharia de produção, eu queria entender como que eles trabalhavam isso na Europa. E aí, como eu tive esse contato com o professor Telhada, a gente acabou submetendo o projeto, e o meu projeto foi aprovado em dezembro de 2014. A engenharia de produção em relação ao transporte ou as disciplinas que o professor ministrou aqui quando estava na faculdade, lá fora? Isso, porque o que acontece? Eu queria entender como que lá no exterior eles estavam usando a pesquisa operacional para resolver problemas de transporte. Ah, show. Entendeu? Porque assim, por que eu fui para engenharia industrial? Muitos perguntam, por que você não fez engenharia de transportes? É porque na engenharia industrial, ou engenharia de produção, é a área que a gente trabalha mais forte pesquisa operacional. Uhum. E aí, com essa questão da pesquisa operacional, eu conseguia aplicar para a resolução de problemas de transporte público, ou problemas de transporte em geral. E aí a gente submeteu um projeto, que foi aprovado. Só que eu precisava terminar meu mestrado. Meu mestrado estava se caminhando para terminar. E aí eu acabei em maio, e em junho eu já estava em Portugal. Então foi um processo assim, muito correria entre dezembro e maio para poder fazer a minha defesa, para que eu pudesse, porque eu tinha que levar meu título de mestre, né, para poder
consegui entrar no doutorado, que era uma exigência legal do programa. Eu fico imaginando, professor, não vou participar agora de um processo, eu vou ir para outro país. Professor, o que o professor sentiu? Não vou para outro lugar, vou conhecer outra cultura. O inglês, o professor treinou lá em Portugal, fala que uma vertente mas assim, o que acontece? Eu tinha isso como uma possibilidade, já vislumbrava isso na minha carreira, né, acadêmica, porque a gente sempre tem essa questão, a Europa, a educação é melhor que no Brasil e tal, então eu quero ver realmente se isso é verdade, né? E professor, conta pra gente, professor, como foi? Experimentar um pouco isso. E assim, foi muito legal. O meu inglês ainda era muito ruim nessa época, né? Eu melhorei bastante da época que eu fui. E quando eu cheguei lá, todas as aulas eram ministradas em português de Portugal, né? Que basicamente eu aprendi que é um outro idioma do nosso português, é outro mundo, assim. Eu tive que aprender realmente português de Portugal, então hoje eu falo que eu sei escrever português brasileiro e português de Portugal. Por mais que muito falem, é a mesma língua. Não, é duas línguas extremamente distintas que usam formas distintas principalmente a parte escrita. E aí o que acontece? Chegando lá para cursar as disciplinas, como a Europa ela tem proximidade com muitos países da União Europeia, então é muito comum ter alunos de diversos países. Então, lá no nosso programa, que é o PDES, que é o programa o programa doutoral em Engenharia Industrial e de Sistemas, né, o PDES. Se tivesse um aluno estrangeiro que não fosse nativo na língua portuguesa, a disciplina toda era em inglês. E aí eu tomei um baque, falei, caramba! Que aí tinham vários portugueses, alguns brasileiros, e eu falei, a disciplina vai sair quando vem bater um na porta, e aí a pessoa não falava português. Depois virou muito amigo meu, era um iraniano, o Morteza. E aí ele chegou lá, não sabia falar nada português, a disciplina virou inglês. E aí foi um desafio pra gente, porque a apresentação dos trabalhos tinha que ser em inglês, a prova tinha que ser feita em inglês. Então tudo, né, os slides dos professores eram todos em inglês. Por mais que muitas aulas eram em português, os slides eram todos em inglês, já deixavam tudo em inglês. Então foi uma experiência muito importante, porque assim, às vezes a gente fala, vou Portugal porque é a mesma língua, mas chega lá na academia, eles trabalham muito com inglês, né? Até por essa questão, como eu mencionei, que tem muitos alunos estrangeiros, né? Professor, e essa imersividade do professor dentro da língua fez com que o professor aprendesse mais rápido? Sim. Porque ali na hora, o professor falou assim, não, vai ser agora ou não vai. Você tem que realmente se virar. Totalmente. Você tem ali um pouco tempo para aprender. E aí eu cheguei lá, a universidade ela tinha alguns programas, né, de fazer inglês. Então eu fiz 2 níveis de inglês lá na época. Isso me ajudou também a melhorar um pouquinho na comunicação. E eu tive o privilégio, né, de dividir sala com esse amigo meu, Morteza, e isso me ajudou, porque aí eu comunicava com ele só falava persa e inglês. Era mais fácil aprender inglês do que aprender a falar persa, né, que é a língua nativa do Irã. Que show! Você não entendia basicamente nada. E aí isso me possibilitou aprender inglês de forma mais rápida, né, com ele, né, isso foi muito importante. E o meu doutorado, só para te falar, né, quando eu cheguei lá, eu queria trabalhar com transporte público. Só que, assim, uma dica para quem for fazer o doutorado. Quando a gente quer fazer um doutorado, a gente tem que trabalhar em algo que a gente gosta, mas normalmente a gente tem que enquadrar num projeto que já existe desse professor. O professor não vai mudar em relação àquilo que você quer fazer. Uhum. Né? Então, eu cheguei lá, esse professor tinha um projeto que era trabalhar com planejamento logístico das equipes domiciliares de saúde. O que são equipes domiciliares de saúde? São equipes que, em vez de você concentrar um usuário, um utente, dentro do hospital, ele fica na casa e as equipes vêm até ele prestar esses serviços. Só que para que isso aconteça, você precisa de um planejamento logístico, para que essas pessoas possam se deslocar da base operacional, muitos saem de postos de saúde, hospitais, e possam vir fazer esse atendimento. E eles não fazem atendimento só de uma pessoa, mas de várias pessoas ao longo do dia. Então você tem que definir as rotas. Por exemplo, vamos voltar lá no princípio, tem que definir a escala, qual veículo que eu vou, a rota, quais materiais eu vou levar. Então tudo isso são processos decisórios que o enfermeiro ou o profissional de saúde tem que determinar para que ele possa fazer todas essas visitas ao longo do dia. Olha só. E aí o professor conseguiu fazer esse sistema de suporte à decisão para a gestão dos cuidados de saúde, né? Isso. E aí, nesse caso, eu trabalhei com um problema de nível estratégico, que é o problema de distritamento,
resumindo, é o seguinte, o que é o problema de distritamento? E lá em Portugal a gente chama de zoneamento. Que você pega uma cidade, você divide ela normalmente em bairros ou por unidades de saúde, né? Então uma cidade tem vários bairros. Eu tenho 4 equipes para atender toda a cidade. Então eu vou ter que dividir a cidade em 4. Quais bairros vão fazer parte da região 1, 2, 3 e 4? Quais critérios você vai utilizar para fazer esse desenho? Muito simplesmente iam lá, passavam uma régua e dividir em 4, é como se tivesse dividido uma pizza. Justo. Mas o que acontece? Você fazendo isso, você ignora muitos princípios importantes, como, por exemplo, a demanda. Porque o que acontece? Vão ter regiões que vai ter uma demanda populacional muito maior do que a outra. Por exemplo, uma área que tem muitos idosos. Isso, que influencia, que são os mais usuários desse sistema. Então, essa divisão, ela tem que ser levada em consideração a demanda de usuários. Então, por exemplo, o que a gente fez? A gente pegou um histórico de um ano desses atendimentos que foram realizados e a gente fez um modelo para poder fazer essa divisão. E esse modelo propôs essa divisão e fez o distritamento tanto de equipes portuguesas e também equipes brasileiras. Porque o que eu fiz? Eu peguei essa mesma ferramenta, apliquei essa ferramenta no contexto português e apliquei essa ferramenta no contexto brasileiro, mostrando a flexibilidade dessa ferramenta, que ela poderia ser aplicada em qualquer outro país ou qualquer outra região. Perfeito. E o professor conseguiu angariar com isso muitos dados em relação ao país em específico, Sim. Né? E quando o professor veio para o Brasil, o professor desenvolveu mais alguma pesquisa em cima desse doutorado? Então, eu estou com alguns artigos que estão agora em processo de revisão, né? Uns já passaram dos processos iniciais. Então, eles que basicamente envolvem essa área, né? E uma coisa que é importante, né? Houve essa entrega desse material, né? Após a conclusão do projeto. Então, a gente mandou a tese já desenvolvida para que as equipes, caso queiram, né, utilizar esse material disponível. Que show. Professor, nesse primeiro bloco, o professor explicou aqui para a gente o processo de decisão, né? Que o ambiente e muitos fatores são influenciados no processo de decisão de escolha. Depois da transição para o mestrado, o ambiente que o professor queria resolver mais problemas e você falou assim, não, peraí, eu preciso me especializar mais, preciso resolver mais problemas e para isso eu vou ter que buscar mais especialização. E aí depois, o processo no doutorado, mesma forma, vi uma oportunidade, quero fazer minha carreira fora do país, quero buscar mais conhecimento, conhecer isso fora na Europa, em outro país, como o professor foi. Absorveu muitas informações, a linguagem que o professor falou, a questão muito importante, desenvolveu o mestrado. Isso é muito rico para a gente, para mostrar o exemplo para os alunos de processo de carreira, entender as escolhas literalmente, como o professor fez e mostrou aqui para a gente. E esse primeiro bloco, a gente encerra essa parte, a gente vai para o nosso segundo bloco. O professor quer citar mais alguma coisa nesse primeiro bloco? E a gente vai para o nosso segundo bloco, que se chama Carreira e Trabalhos de Pesquisa. Voltamos para o nosso segundo bloco, que se chama Carreira e Trabalhos de Pesquisa. Eu perguntei para o professor, no bloco passado, em relação ao estágio que o professor estava fazendo. E a nossa primeira pergunta, como foi o primeiro estágio? O professor citou no bloco passado para a gente. Professor, quando você foi procurar o estágio, você tinha noção do local já que você queria ir ou você mandou para vários locais? Eu mandei para diversos locais. Hoje eu estou estagiando numa empresa de tecnologia, mas eu falei assim, eu quero estar dentro da parte de tecnologia, eu quero aprender algo. Mas para mim foi mandar e ver algumas empresas que estavam relacionadas com o tema de tecnologia. Para o professor foi assim? Então, eu tive a vantagem que na área da administração existe um leque muito grande que você pode trabalhar em diversas áreas, né? Então, na época, quando eu fui procurar emprego, né? Como eu falei, eu não cheguei a fazer o estágio, eu já entrei no emprego direto, com carteira assinada. Eu falei, a área que eu mais gostei foi a área de logística, né? Por já ter alguns conhecimentos prévios, antes mesmo de cursar Na CCO, né? Isso. Antes mesmo de cursar o ensino médio, né? E então, eu basicamente falei, não, vou tentar na área de logística e mandei currículo para diversas empresas e acabei entrando na CCO, no caso, nessa época. Eu trabalho na área de parcerias
E a gente tem que movimentar estoque também. Uhum. E aí, tem um especialista que ele falava assim pra mim, ó. Você não pode jogar os saquinhos fora. Aí eu, não, mas por que? Saquinho, joga fora. Não, você tem que deixar tudo aqui porque tem que ser registrado. Tudo que sai, tudo que entra, tem que ter o saquinho, porque se empresta para outro setor, tem que ir no saquinho. Aí eu, ai meu Deus, e isso é dentro do estoque. Mas a gente recebe todos os equipamentos. Então o professor citou essa parte de estoque e me lembra muito o que eu estou fazendo agora. Eu falei assim, não, tem que guardar. Agora eu entendo que precisa estar com todos os equipamentos, tudo bem cuidado, para você, caso for emprestar, fazer um processo de giro de estoque, passar um ativo para passivo. E aí foi exatamente o que o professor citou. O professor teve toda essa noção de estoque. E isso é muito importante para a área da empresa, entender esse processamento para levar para um nível, que igual o professor levou, de entendimento de resolução de problemas. E depois o professor foi para Empreiteira Fortunato. Isso, que eu entrei como auxiliar administrativo e também trabalhava nessa questão do recebimento de mercadorias, despacho de mercadorias. E aí depois eu entrei na Gideon SA. Gideon SA. De transporte público. Foi de 51 motoristas, né, professor? A minha irmã, ela trabalha hoje lá no metrô, na parte de bilheteria, agora ela está na parte de editoraria. Mas ela tinha que fazer check-up junto com os motoristas. E ela falava assim, ó pessoal, tem que marcar aqui a entrada, tem que marcar a saída. Quando alguém não marcava, era um problemão. Ela chegava reclamando em casa, minha irmã mais velha, né? Não marcaram a lista, tinha que marcar a lista. Você liga pra ele, avisa, fala, não é assim que funciona, não é simples assim. Tem bastante motorista, a empresa Metra lá, de transporte de pessoas, né, ônibus, e ela sempre falava pra mim, não, você tem que ter tudo registrado, se não tiver registrado não vai funcionar, e aí o gestor vem e me reclama. Sim. Literalmente, entendo esse processo, professor. E depois foi para o Senai, em 2013 a 2015, que o professor citou para a gente. Professor, a importância de um colégio técnico, eu acho muito interessante, porque eu fiz o técnico e lá a gente resolvia muito problema. Assim, os professores falavam assim, ó, resolve esses problemas aqui e depois eu volto aqui para deixar a gente no laboratório para poder ver como é que vocês funcionaram, qual é o caminho que vocês seguiram para poder resolver os problemas. Fiquei 2 anos no curso de redes e é muito interessante porque na escola, nível fundamental, nível médio, eu não tive esse processo de pensa, resolve os problemas, vai lá, pega, mão na massa. E no Senai, lá perto de casa, o CEAP, ele fomentava isso. Tinha o Senai e tinha o CEAP. Sim. O professor sente que no técnico é uma preparação, assim, literalmente, para a resolução de problemas? O Senai, ele tem essa filosofia, né, de trabalhar muito a aprendizagem teórica e prática, caminhando junto, né? Uhum. Então, você trabalha a questão teórica e a questão prática, e elas têm que estar aliadas a todo momento. Por quê? Porque o curso técnico, ele tem como objetivo formar o aluno para que ele possa já sair ali do técnico já empregado. Porque em Santa Catarina, ela vive pelo menos assim, no tempo que eu morei lá, hoje eu não sei como está, mas tinha mais oportunidades de emprego do que candidatos para preencher essas oportunidades, principalmente de nível técnico. Então, quando você formava esses profissionais, o mercado já buscava eles de imediato. Então, muitos alunos nossos que eram estagiários do curso técnico, eles já eram efetivados durante o curso. É isso muito comum também da área aqui da engenharia de transportes, mas no curso técnico era muito forte, porque na época teve um programa que foi feito pelo governo da época que chamava Pronatec. E esse Pronatec era um programa nacional de aprendizagem técnica. Ou seja, basicamente os alunos de baixa renda, eles tinham essa possibilidade de entrar nesses cursos do Pronatec, que eram totalmente gratuitos no Senai. Porque o Senai tem a aprendizagem industrial, que os alunos fazem prova para poder entrar, e esse Pronatec era os cursos técnicos. Então, os alunos cursavam os cursos técnicos que eram de 2 anos, tinha uns que eram 2 anos e meio, e eles já saíam com a formação técnica para atender diversos mercados. Então, o curso que eu ministrava era o técnico em logística.
E tinha muita procura, porque ali em Joinville tem muitas transportadoras, muitos operadores de transportes, tem muitos portos, né? Tem o Porto de São Francisco, tem o Porto de Itajaí, Porto de Paranaguá, que são muito próximos ali a Joinville, no raio aí, vamos falar de 50 quilômetros. Então tinha muitas oportunidades de logística e esses alunos eles conseguiam facilmente se colocar. Mas o grande diferencial do Senai é isso, que ele conseguia conciliar muito facilmente a teoria e a prática, e isso era muito cobrado por parte dos professores. Por isso que muitos professores que entravam lá, eles tinham mais especialização de mercado do que especialização acadêmica. Por exemplo, o cara era especialista em tal área, com pós-graduação, mas ele não era mestre. Eram poucos mestres e doutores, porque o Senai tinha essa outra vertente. Né? Perfeito, professor. E em 2021 a 2023, o professor estava no Instituto Federal do Sul de Minas. Isso. Ministrando as disciplinas de gestão financeira e prática científica. Como professor... Da administração. Aí eu voltei para a administração. Voltou, porque ambas as disciplinas, tanto a parte de gestão financeira como prática científica, elas são meio que antagônicas. Sim. Ali. Aí o professor queria falar assim para os alunos, incentivar eles a... Olha, a gestão financeira é importantíssima para você ter um bom entendimento da prática científica. A prática científica precisa de uma saúde ali da sua gestão, do seu Sim. tempo, do seu trabalho. Como o professor ministrava essas duas disciplinas? Na verdade, assim, a gestão financeira é do curso de administração, né? E lá eu ministrei outras disciplinas, como, por exemplo, teoria da administração, disciplina de logística. Então, quando eu terminei meu doutorado, infelizmente, eu terminei ele na época da pandemia. Então, não tinha concurso nenhum aberto. Então, estava esperando a abertura de concursos para que eu pudesse me candidatar. Porque, assim, o objetivo de todo aluno que faz doutorado é prestar um concurso para entrar numa universidade, né? Universidade pública, sendo estadual, federal, né? Ou Instituto Federal. E aí, nessa época, eu acabei participando de um processo seletivo do Instituto Federal Sul de Minas, campus Poços de Caldas, que fica a 1h30 aqui de Limeira, para o curso de administração. Falei, pô, não é da área de higiene de produção, mas é da administração, que é a minha base. Então, eu consigo trabalhar tranquilamente. E consigo também trazer coisas que eu não tive no meu curso, principalmente nessa questão de tomar decisão. Posso ajudar os administradores a tomar decisões. Então, isso foi uma das coisas que eu pensei no início. E eu prestei esse processo seletivo, fui aprovado, fui chamado, né? A gente tinha um contrato de 2 anos. Falei, não, vou para lá. Chegando lá, eu tenho essa possibilidade de depois prestar um concurso, né? Vou estar ali próximo ao estado de São Paulo, que é um estado que tem mais oportunidades quando comparado aos outros estados. E vamos ver o que dá. Então, foi como se diz, foi uma opção que eu tinha naquele momento, muito conturbado, que era a pandemia, de buscar aí outras oportunidades. E aí entrei lá, basicamente ministrando essa disciplina de gestão financeira e essa disciplina também da prática científica, que era para o curso de pós-graduação deles lá. Então, eu fiquei lá até 2023, né, quando depois eu passei no concurso aqui da Unicamp. Justíssimo, professor. Eu pergunto assim, foi um período totalmente disruptivo, assim, aconteceram muitas coisas, a pandemia, e essas disciplinas, elas estão totalmente ligadas a processo científico de inovação de pensamento, gestão financeira é super importante. Sim. E o professor tinha vivência e prática e experiência em relação ao ambiente, né? Eu falei assim, vou ministrar essas disciplinas aqui e com uma noção, né, para as pessoas poderem ter um pensamento crítico, uma análise, e é super interessante. São 2 disciplinas que eu acho que são fundamentais dentro do pensamento crítico, né, da formação dos alunos. Legal, professor. Agora, falando das pesquisas, a primeira que eu vou citar aqui é recente, né, 2024, Centro Paulista de Estudos de Transição Energética. O professor realizou uma pesquisa? Então, o CPTEM, ele é um grupo de pesquisa que eu faço parte, né, o responsável, o pesquisador responsável, ou na verdade o coordenador desse projeto é o professor Luiz, lá da FEEC. E aí o que acontece lá nesse projeto? Esse projeto é um projeto muito grande, né, que envolve diferentes áreas. Eu estou na parte de eletromobilidade, que é basicamente essa transição dos veículos diesel, né, principalmente transporte público, para veículos elétricos. Então,
Onde eu estou explorando é isso. E muitos dos meus artigos científicos que eu tenho publicados, artigos que estão em fase de desenvolvimento, são dessa área, né? Buscando o seguinte, fazer análise. Hoje, levando em consideração as diferentes linhas de ônibus que eu tenho, seria interessante substituir esse veículo convencional que hoje está em operação por um veículo elétrico, ou por um veículo híbrido, ou por um veículo a hidrogênio, ou por um veículo a etanol, ou por um veículo de gás natural. Então, hoje a gente está trabalhando com modelos matemáticos para nos ajudar a tomar essa decisão. Qual o melhor tipo de ônibus para cada cidade, em análise. E qual o professor tem visto? O modelo elétrico está muito em questão, professor? Está se falando muito sobre. O ônibus elétrico hoje, ele é um ônibus que todos veem com bons olhos. Só que existe um grande problema que hoje se comenta em relação à parte legal, a parte da legislação. Porque, explicando de uma maneira muito simples para que vocês possam entender, para que eu possa operar um ônibus, eu preciso ter um contrato de licitação. O operador ele precisa atender o número X de linhas, certo? E eu, como operador, preciso fazer esse investimento. Ou seja, vou usar, eu quero comprar 100 ônibus para atender essas linhas, só que as empresas elas não têm dinheiro suficiente para comprar isso à vista. E ela chega no banco e fala assim, tem esse contrato aqui com a prefeitura, por exemplo, de Limeira, e eu quero financiar para comprar esses ônibus. E aí você vê que existe um contrato, né, vigente, normalmente se você consegue esse recurso. Então a empresa vai e compra esse ônibus. Só que, vamos fazer uma análise, um ônibus hoje convencional, ele custa entre 800 a 900 mil reais. Um ônibus elétrico custa entre 3 e 3 milhões de reais. Então, uma diferença muito grande de valores. Só que o elétrico, você tem um investimento maior, mas o custo de operação e o custo de manutenção, eu não vou cravar que são, mas tendem a ser menor do que o convencional. A longo prazo ali. Porque se eu tiver uma usina fotovoltaica, eu consigo ter energia com baixo custo, né? Muito mais baixo do que, por exemplo, o diesel. Só que existe uma incógnita que é a seguinte: eu, como empresa de ônibus, e é o que acontece na cidade de São Paulo, hoje vários ônibus elétricos estão parados em São Paulo por não ter rede suficiente para fazer o carregamento. Imagina você ligar 20 ônibus numa rede elétrica. Você vai dar um apagão na cidade. E aí isso acaba tendo a seguinte questão. O pessoal pode nos ajudar a responder. Quem é responsável pela rede? Eu, operador, que já fiz um baita investimento comprando todos esses ônibus, a prefeitura, né? Ou a companhia de eletricidade? Não se sabe. Não se sabe quem vai ser o responsável por garantir essa infraestrutura de rede elétrica. E aí existe um problema ambiental. Após a operação, quem que vai cuidar da bateria que vai ser descartada? Hoje a gente está descartando baterias de celular, mas imagina uma bateria de ônibus, o tamanho que é. Então existe uma situação que é muito complexa ainda, né? Principalmente a parte legal, que não está muito bem definida, para poder entender. Mas assim, se a gente for fazer análise, hoje o ônibus elétrico é uma boa opção para substituir o convencional. Na China, 90% de todos os ônibus elétricos que existem no mundo estão na China hoje. E a China existem várias cidades que são operadas por 100%, né, da frota com veículos elétricos. Inclusive, a gente tem uma cidade também que opera com 100% da frota de ônibus elétricos, que é a cidade de São José dos Campos. Só que São José dos Campos hoje não compra ônibus, ela aluga ônibus elétricos. Tem uma outra questão. Então, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma empresa e eu não quero comprar ônibus elétrico, porque depois de 10 anos de contrato que eu tenho com essa empresa que aluga, o problema do ônibus elétrico e da bateria vai ser de quem alugou. Eu vou me livrar desse problema. Então, são soluções que estão sendo buscadas ainda, por isso que a gente está estudando muito a fundo porque existem muitas dúvidas, né, de como esse processo vai funcionar. E não existe lei para isso ainda. E a questão ambiental é totalmente importante e inflige literalmente em todo o processo, né? Pode chegar a inviabilizar o processo. Totalmente. Professor,
As outras 3 pesquisas foram todas de 2023. Centro de Estudos sobre Urbanismo para o Conhecimento, Comunidade Compassiva Transdisciplinar e Interinstitucional nos Cuidados Paliativos com Interface da Comunidade Indígena. São 2 próximas ali da mesma data, né? Sim. O primeiro é o CEUCI, que é um grupo também de pesquisa muito forte de Barão Geraldo, está sobre a coordenação da professora Gabriela Celani, que é da FECFAL. E esse projeto tem como fazer todo o planejamento, né, urbano da Fazenda Argentina, que foi adquirido pela Unicamp. Que show! Inclusive eu e o professor Molina, né, eu faço parte do projeto do professor Molina, que é coordenador, que trabalha com essa questão do planejamento urbano, né, e toda essa parte de tráfego de veículos nessa nova região que a gente está desenvolvendo. E o outro projeto é o projeto de início de carreira que eu consegui aqui, que foi o PIND, né, junto com a professora Thalita, lá da Faculdade Médicas da Unicamp, ela é do curso de enfermagem, da Escola de Enfermagem, e a gente simplesmente, como eu trabalhei no doutorado com essa questão do planejamento domiciliar de saúde, eu vim com o planejamento e ela veio com a execução. Então o projeto tem como esse princípio, focando na questão médica, as 2 coisas. Primeiro e essa questão também, né, em relação aos indígenas, como oferecer esses serviços também para os indígenas, esses serviços médicos. Que legal, me chama muita atenção porque o professor citou para a gente que viu e planejou um projeto lá em Portugal, e aí trouxe para cá um dos projetos que o professor meio que fez um similar, né, em relação a o que eu trabalhei ali, eu tenho experiência, a professora veio com a aplicação e conseguiram unir as ideias para poder fomentar essa... E esse projeto, só para destacar, é um projeto interdisciplinar que envolve áreas distintas, né? A engenharia, no caso a minha área, e a área da saúde, que é a área dela. Show de bola, professor. Essas foram algumas das pesquisas que o professor tem, né, que o professor desenvolveu. Isso é muito interessante para a gente, porque falar sobre essas pesquisas incentiva mais pessoas a falar sobre, vir falar com o professor, falar, a gente está trabalhando nessa área aqui, a gente pode inovar aqui, a gente pode seguir por esse caminho, e falar sobre essas pesquisas aqui dentro do campus é muito bom para os alunos que estão entrando e chegando e querem trabalhar dentro dessa área também. Professor, a gente fecha esse bloco, a gente vai para o terceiro bloco, que é mais curtinho, bem rapidinho, já para a gente ir para as nossas finalizações, que se chama Futuro e Curiosidades. Voltamos para o nosso segundo bloco, que se chama Futuro e Curiosidades. O professor tem um projeto de extensão que se chama Econofísica e Pesquisa Operacional. O que foi esse projeto, professor? O que é econofísica? Então, esse projeto foi desenvolvido juntamente com o meu colega de curso, que é o professor Yuri, né, que é físico. Então, a econofísica é uma mistura da engenharia econômica com física, né? E aí, para esse projeto, a gente vai ensinar para pessoas fora dos muros da Unicamp o que é econofísica, o que é pesquisa operacional e como utilizá-las. Então, no último oferecimento, que foi em 2024, foi no primeiro semestre de 2024, a gente teve vários alunos do ensino médio, e a gente explicou para eles a aplicação. E foi muito interessante, porque os alunos falaram, pô, professor, a gente vê esses cálculos matemáticos, ou a gente viu isso em algum momento, mas não sabia o quanto eles eram importantes. Então, por exemplo, uma coisa que eu passo na pesquisa operacional para eles é que existem cálculos matemáticos que ajudam os direcionar, por exemplo, usando um GPS. Então, por exemplo, eu posso ir para qualquer lugar hoje usando um GPS sem conhecer a região, porque existe ali cálculos matemáticos, algoritmos que me permitem escolher o menor caminho possível. Latitude, longitude ali. Então, o que acontece? Eu ensinei para eles matematicamente como fazer esses cálculos que o GPS faz. Que é totalmente analítico e um processo para a pessoa pensar por si só, né? Sim. Não fazer ela, segue o aplicativo, ou faz isso daqui, tá pronto. Ela não sabe de onde vem aquilo e como vem. Então, quando você mostra para as pessoas brilham os olhos. Caramba! Então, e eu consigo representar isso matematicamente. Então, o objetivo desse projeto de extensão que a gente tem é isso, mostrar
para as pessoas, né, não só para as pessoas que estão fora da Unicamp. O projeto de extensão ele envolve isso, né, mas também para alguns alunos que têm interesse, entender um pouquinho mais sobre esses assuntos, tanto a econofísica, que também para mim era algo novo, eu não conhecia esse termo, aprendi muito com o professor Yuri, e a questão da pesquisa operacional. E foram aqui nas escolas de Limeira? Isso, vem alunos de várias escolas aqui de Limeira. Show de bola, professor. É sempre muito diferente trabalhar com diferentes públicos, né? Eu trabalhei com crianças, dando aula para crianças de quinta a oitava série, depois trabalhei com jovens. E eu falo assim, mas eu também sou jovem, pelo amor de Deus, nossos ouvintes, eu também sou estudante, gente. E quando a gente vê a forma, as gerações e como eles estão aprendendo, a atualidade que eles estão vivendo, é muito diferente. Eu trabalhei com os idosos também, e as crianças e eles aprendem de uma forma totalmente diferente. Se você falar uma criança de uma forma meio triste, chateada, ela vai achar que você está triste, chateado. Sim. Agora, uma pessoa mais de idade vai falar assim, não, peraí, meu filho, vamos lá, fala devagar, que eu vou te escutar, eu tenho tempo. Existem, como a gente chama, metodologias de aprendizagem diferentes, né? Totalmente. Como a gente chama, os diferentes públicos que a gente tem, né? Totalmente. Então, por exemplo, o jovem, igual a gente está falando do Senai. Por que no Senai tem muita prática? Porque o jovem está todo vapor. Então, ele está louco para queimar energia. Então, você precisa fazer ele queimar energia num processo prático, aí ele vai entender muito bem o processo. E aí, se você usar a mesma estratégia que você usa no Senai, por exemplo, para idosos, você não já vai ter o mesmo resultado. Então, são formas diferentes de metodologia de aprendizagem. Só que aí a gente vai entrar muito em outras áreas da parte de ensino, que aí é muito... Justíssimo, professor. Mas muito legal, professor. Parabéns pelo projeto. Está dentro aqui do nosso destaque de curiosidades. Professor, olhando para os próximos 10 anos, que tecnologia o professor acha que vai ser muito infligida dentro da sua área de pesquisa? Assim, isso daqui vai acontecer, ou isso daqui eu gostaria muito de ver sendo produzido, essa tecnologia é muito inovadora. O professor acha que tem uma tendência para a sua área? Não, eu espero que mais ferramentas possam ser desenvolvidas para ajudar o gestor na tomada de decisão, né? E eu acho que isso cai muito do que eu aprendi no longo da minha vida acadêmica, profissional, pessoal, que cada vez mais a gente precisa dessas ferramentas para nos ajudar a resolver o problema do dia a dia. E para quem gere uma empresa, para quem é um empresário, para quem é um empreendedor, está botando seu capital em risco, ele precisa ter algo que ajude ele a nortear, a tomar a melhor decisão possível. Então eu espero que principalmente com essa popularização da inteligência artificial... Que já era a nossa próxima pergunta. Eu falo assim, professor, e as IAs, como que está indo dentro desse processo? Então, a inteligência artificial é extremamente importante, porque por meio dela você consegue facilitar o processo de resolução de problemas. Então, por exemplo, você usa modelos matemáticos, a IA te ajuda a resolver. Um exemplo, eu não sou muito da área de programação, entendo um pouco de Python. Então, quando eu tenho alguma dúvida para fazer uma linha, fazer uma correção em algum código, a inteligência artificial já me ajuda. Me ajuda e me reduz muito tempo de trabalho. Por quê? Antigamente a gente tinha que procurar fóruns, GitHub, vasculhava tudo para poder entender aquilo que eu poderia resolver, aquela linha de código. Às vezes ficava dias naquela linha para resolver o problema. Hoje, em minutos, em segundos, eu resolvo isso. Então, nos ajuda a resolver diversos problemas. E eu acho que a inteligência artificial ela vai se aliar muito com a pesquisa operacional, o que vai contribuir muito para a resolução dos problemas. Então, como eu falei desde o início, né, eu menciono que eu adoro receber problemas porque eu adoro resolver problemas. Eu acho que essas ferramentas elas vão começar a se popularizar isso, porque assim, o difícil não é só fazer a ferramenta, o difícil é convencer o gestor a usar aquela ferramenta. Porque o gestor ele pode falar, eu já fiz isso há 3 anos, 20 anos e sempre deu certo. Mas quando você mostra uma ferramenta para ele que resolve o problema dele e que ele está jogando dinheiro fora, conversa muito. Totalmente, né, professor? Isso vai alavancar ali os processos dentro da empresa e ajudar de todas as formas. Professor, que dicas o professor daria para quem está começando dentro da engenharia de transportes? É uma área que tende a crescer muito. Existem poucos profissionais, né, que são literalmente engenheiros de transporte. Por exemplo, a Unicamp ela é a única universidade no estado de São Paulo, né, pública,
que tem o curso de engenharia de transportes, né? E poucas universidades têm a nível Brasil também. Então, qual que é a dica? O setor de transportes hoje ele cresce muito, tanto em infraestrutura, porque hoje a gente tem muitas rodovias, muitos portos, aeroportos que precisam ser melhorados, que precisam ser construídos. As ferrovias, que é algo que está muito em alta, por exemplo, o TIC, que é o trem aqui intercidades que vai passar aqui na nossa região. Então existe muita área para infraestrutura e também muita área para planejamento. Mas planejamento tem onde? E-commerce. O e-commerce bombou a área de transportes. Então hoje a gente tem muitos alunos que estão trabalhando no Mercado Livre, Shopee, e empresas que prestam esse tipo de serviço. Devido a esse boom do e-commerce, cada vez mais as pessoas deixam de comprar as coisas em lojas físicas e compram em lojas virtuais. Você acaba forçando que para funcionar o marketplace não é só vender na internet, mas tem que ter uma logística muito bem estruturada. Então é o que eu falo para os alunos. Se eu compro hoje no Mercado Livre, é porque o Mercado Livre me entrega em 24 horas. Tem uma logística gigantesca. Pode ser que o preço seja maior, ou do Mercado Livre seja maior do que, por exemplo, vamos supor, da Shopee ou de uma loja física. Mas pelo fato do Mercado Livre me entregar na minha casa, não fazer eu sair de casa para ir buscar o produto e ter várias opções de escolha, e isso está lá na minha casa em até 24 horas, me faz o quê? Não, eu vou optar em comprar pelo Marketplace, que é uma excelente plataforma, né, do Mercado Livre. Por quê? Porque existe um planejamento logístico. Eu sou da época que comprar na internet demorava meses para chegar. Não, e não importava, né? É comprando de São Paulo mesmo. Por quê? Quem gerenciava na época era o correio. O correio coletava essa mercadoria, levava para os seus centros de distribuição e depois isso era entregue. Então, se demorava muito. Quando eu comprei a primeira vez no Mercado Livre, a mercadoria chegava em torno de uma semana, 2 semanas. Nossa. Né? Agora, hoje, quando a gente vê em 24 horas, assim, cara, é muito rápido. Mas por quê? Porque existe um planejamento logístico muito bem definido, muito bem estruturado, que o Mercado Livre fez para o Mercado Livre chegar o mais rápido possível. Justo, professor. E dentro do curso de Engenharia de Transporte, a gente consegue possibilidades. Uma possibilidade muito grande, muito multidisciplinar, né? Isso. Professor, como você enxerga esse profissional do futuro dentro da área de Engenharia de Transportes? Então, o profissional do futuro para a engenharia de transportes, ele não vai ter como, né, se desligar dessas tecnologias que a gente citou até o momento, né, de ferramentas para resolução de problemas, porque a área de transporte é uma área que existem muitos problemas. Software de simulação, de realidade. Software de simulação. Quanto tempo aquela via pode vir a ter algum problema? Isso tudo é planejamento, né? Você vai fazer um planejamento de transportes, então eu vou fazer todo esse planejamento para que eu possa entender como que isso vai funcionar no futuro. Então, por exemplo, a região central, se eu proibir a passagem de carros na região, qual vai ser a reação que vai ocorrer na cidade? Então eu posso fazer isso tudo antes no software de simulação, para que depois ele possa, né, me trazer a resposta de possíveis situações que podem ocorrer, antes de colocar isso em prática. Perfeito. Professor, agora já indo para a finalização, eu quero já agradecer prontamente o professor topou aqui falar com a gente, contar um pouquinho da história do professor, falar sobre pesquisa, falar sobre desenvolvimento, falar da área do professor em específico, falar do processo de decisão do professor, ir para as pesquisas. O professor citou aqui pontos importantíssimos de aprendizado que a gente foi seguindo e entendendo aqui dentro da carreira do professor. O professor gostaria de deixar alguma mensagem, já indo para a finalização, algum livro, alguma pesquisa que o professor gostaria já se despedindo dos nossos ouvintes? Eu queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui contando um pouquinho da minha vida, né, como falo, a minha vida pessoal, profissional, acadêmica, que me possibilitou estar numa instituição muito grande que é a Unicamp, e eu estou aprendendo a viver que o mundo do campo, como eu falei, eu entrei aqui em 2023, então eu sou um professor recente aqui, estou gostando muito do curso, né, e falar para os alunos, né, trazer, que provavelmente não são só alunos da Unicamp que a internet limita, né, não só limita a alunos da Unicamp, mas sim de outras instituições, ou alunos que estão no ensino médio, estão naquele processo de decisão, que venham nos procurar aqui na Faculdade de Tecnologia. A gente tem muitos cursos, né, excelentes e com grande perspectiva de mercado para que vocês possam atuar. E puxando um pouco a sardinha, né, o curso de Engenharia de Transportes, né, é um excelente curso. Hoje a gente tem 100%, né, garante 100% da empregabilidade de todos os alunos. Então, todos os alunos formados no nosso curso saíram muito bem empregados do curso, trabalhando em grandes empresas.
Então, hoje, a engenharia de transporte realmente é uma área que tem muita procura. Então, hoje, as empresas basicamente nos procuram desesperados. Eu quero alunos de vocês para estagiar. Como que eu faço? Então, é isso que é o cenário que a gente vive hoje. Então, né, e mostrar o quanto isso pode ser benéfico aí para pessoas que estão naquele processo de decisão, né? Perfeito, professor. A gente encerra com essas frases, com esse incentivo que o professor está passando para os nossos ouvintes, para a gente. E esse foi mais um PrismaCast. Queremos agradecer a você, ouvinte, que ficou até o final, nos prestigiaram. Esperamos que tenham agregado de alguma forma aqui um conteúdo apresentado. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de compartilhar e deixar seu feedback. Fiquem atentos para as próximas histórias e vamos falar tchau, tchau juntos. 1, 2, 3 e tchau, tchau. Obrigado. Que agradeço, professor.